pode ser medicamentoso, psicológico, né, ambulatorial, os grupos de autoajuda, né, familiar, né, ela começa a diminuir esse comportamento de uso do álcool ou de outras drogas. Então, a conscientização é uma parte muito importante. Porque se eu não acho que tem um problema, eu não vou mudar. Quando eu começo a ver o problema, a enxergar e me responsabilizar por esse problema, eu começo a fazer algo. Por instinto próprio, por preservação. É aí mesmo que eu coloquei, pelo efeito físico, que o médico poderia ter mais facilidade de ganhar esse paciente, não de imediato sugerindo um grupo de dependentes. Porque se ele for para um grupo de autoajuda nesse momento, ele pode ter aquele impacto. Eu não sou alcoólico. Então, nessa etapa que eu estou dizendo que seria mais fácil a sugestão do médico, em primeiro lugar, eu vou te dar a medicação e aos poucos conscientizando que esses danos provavelmente seja, até gostaria que o senhor dissesse, a respeito desse usuário abusado, e não necessariamente um dependente, mas que poderia se tornar um dependente, ou já está na linha da dependência. Sim, é importante isso, porque o físico, né, esse primeiro tratamento, seja na parte física, que é com um médico, com um profissional, ele para lidar com algumas características própria do próprio alcoolismo, como a ansiedade, a depressão, né, a baixa tolerância, né, a raiva, alguns sentimentos. Então, lidar com essa é um conjunto, não só a parte medicamentosa, biológica, física, mas também a psicológica e a psicoemocional. Né? Isso tem que se andar, muitas vezes, o resultado mais positivo se dá com o tratamento dessas duas caminhando em paralelo. Né? Porque se eu só tratar do medicamento, muitas vezes ele toma o medicamento e vai beber. Essa conscientização é muito importante. Seja por o primeiro profissional que está recebendo, pode ser um médico, né? Esse médico, com conhecimento da dependência ou do uso do álcool abusivo, ele vai encaminhar para um profissional para lidar com essa parte emocional, psicológica, né? Para os dois juntos estarem fazendo um trabalho. Eu entendi. Eu também acho interessante, mas tem aqueles que são mais difíceis de entender, não é? Lógico que quando se faz um tratamento com os vários profissionais, como muitas vezes a gente acaba entendendo que é muito mais fácil atacar os males por todos os lados, não é verdade? Contudo, tem aquele que tem aquele ressentimento, porque até por já ter conhecido um dia ou um amigo que falou, e tem muito do orgulho para o dependente do álcool, né? Eu não, você tem o problema, eu não. Então, talvez é aí que o profissional precisa ver até onde ele pode chegar para fazer um tratamento em conjunto. Vai para a sala, porque ele pode ter consequências. Você bebeu, utilizou, potencializou, você passou mal. Então, não seria interessante, nesse momento, ter o grupo, por exemplo, vocês no Instituto Rocha Brasil, como que vocês trabalham o alcoólico? Primeiro é feita uma triagem. Se recebe esse paciente, né, e através dessa triagem é construído um plano de ação, né, um plano de um tratamento. Né? Como a gente trabalha na parte sistêmica também, então a gente acaba incorporando vários profissionais trabalhando junto. Porque quando a gente fala alcoolismo, dependência, uso problemático, a gente está falando de relações. Né? Então, muitas vezes, a família tem um papel importante. Né? A parte biológica é importante, a parte emocional, psicológica, tudo isso tem que ser olhado, né, e tratado junto. Porque, vamos supor assim, o alcoolista ele vai, ou o bebedor problemático, abusivo, ele resolve, não, estou com um problema, vou me tratar. Legal. A namorada dele, na casa dele, existe uma facilitação para ele continuar com esse comportamento de uso. Então, o tratamento, ele faz o tratamento, ele sai daqui, quem vai receber ele?
São pessoas que vão dar continuidade nesse comportamento de bebê. Por isso é importante fazer essa triagem e observar a situação como um todo, não só como uma parte. O comportamento familiar. Tudo. Porque a gente pegar um pouco da Gestalt, que fala assim as partes são diferentes dos todos. Se eu pegar um papel, rasgar ele, e depois eu quiser colar, ele não vai ficar igual. Então eu preciso olhar para o todo. Se eu olhar só para uma parte, tem um momento específico para isso. Não, sem dúvida. E existe um tratamento mais adequado? O mais adequado é para cada característica de caso. cada um. Cada caso é um caso. Não existe duas pessoas, não existe dois Cláudios, não dois Maurícios. Existe um de cada um de nós. Então, a base de um tratamento, a base de uma relação profissional-paciente, ela pode ser muito parecida, mas ela vai se diferenciar pela característica de personalidades de cada um. Inclusive pelo que muitas vezes acompanha o uso do álcool ou da droga, né? Muitas vezes a pessoa ela tem o uso do álcool, talvez qual é o papel do álcool na vida dessa pessoa? Pode ser para diminuir uma ansiedade, né? Eu tenho alguns pacientes que a gente atende, que muitas vezes ele fala assim, olha, eu não consigo prestar atenção na aula, não consigo ficar muito tempo parado, mas quando eu fumo, uso algum tipo de droga, eu fico mais tranquilo. Aí eu consigo prestar atenção. Muitas vezes ele está dizendo para mim, eu sou muito ansioso. E aí, como é que você conscientiza esse rapaz? Aí você tem que fazer um tratamento paralelo, os dois juntos. A gente chama isso quando tem dois transtornos, vamos supor. Existe já o uso abusivo e uma ansiedade, uma depressão ou uma bipolaridade, é detectada uma outra patologia, a gente chama de comorbidade. E se trata os dois juntos. Porque se eu tratar só um, o outro vai continuar tomando conta, incomodando. E às vezes até se automedica através do álcool, e isso você vai conscientizá-lo. Rapaz, a tua ansiedade, o transtorno da sua personalidade, ansiosa, depressiva, te leva um uso para diminuir essa ansiedade. Para tanto tem a parte farmacológica, tem a medicação. Sim. E aí você conscientiza. E aí conscientiza, e isso cada paciente tem o seu tempo. Isso é importante o profissional perceber, o tempo do paciente. Né? Muitas vezes o paciente, não, eu não quero parar de beber, não vou parar de beber. Mas conscientizar ele que determinada maneira que ele está utilizando em determinadas situações está atrapalhando o desenvolvimento dele, as relações dele, ele pode começar a se questionar. Principalmente o trabalho, não? Com certeza. Assim, a sua produtividade, horário, se dá desculpas, se acaba chegando atrasado, se não produz aquilo que é esperado, coisas assim que devem incomodar muito. Com certeza, perda de emprego, esses são alguns, se a gente pegar os primeiros sinais, perda de emprego, briga familiar, né, desleixo físico, né, faltas de cuidados, né, comportamentos amorais, né, violentos, né, então começa-se a ter sair daquele padrão que se era conhecido para uma determinada pessoa e ela começa a ter um outro tipo de atitude. Nessa triagem, vocês usariam um questionário ou seria verbal? Seria o questionário, pode ser verbal, cada profissional vai perceber qual é o melhor momento. Né? A gente, quando lá no Rocha Brasil, a gente faz o seguinte, a gente tem o acolhimento, receber essa pessoa, ouvir ela, né, a ouvir, né, e depois tem não é um questionário, mas é como se fosse, junto com o paciente, pegar alguns dados. Mas nesses dados nós vamos voltar já, porque são muitos os dados. Vamos fazer o nosso breakzinho e, gente, já volta já, tá? Até já. Há um país nas terras de além, cheio de flores, de prazer e luz,
predestinado as almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas com jardins e embalar as palmas prateadas nos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar, e todos nós o nosso bom Jesus louvar.